Okita Souji, um dos personagens mais esperados para lutar na Batalha do Ragnarok em Shumatsu no Valkyrie, e por isso estamos aqui para lhes mostrar a história e as habilidades dele. E se estiverem animados para descobrir tudo o que sabemos sobre ele, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós já vamos começar a falar desse personagem incrível. Okita Souji, o Demônio Sorridente, um dos personagens de Shumatsu no Valkyrie ao lado da humanidade, que foi apresentado muito antes de sua luta sequer ser mencionada ou de quando ela iria acontecer no Ragnarok. E viemos aqui para lhes contar tudo o que sabemos sobre ele, baseado na história do mangá do Shinsengumi Requiem, que vem do mesmo criador de Shumatsu no Valkyrie, Umemura. Porém, na primeira vez em que ele foi introduzido no mangá, vimos ele em uma sala de espera junto com Kondo, que aparentava ser o seu amigo desde sempre e que queria muito a sua vez contra os deuses se iniciasse. E também vemos ele mais outra vez, quando ele se uniu a Buda contra Loki, os 7 deuses da sorte. Porém, queremos contar sobre como foi a sua origem. Pelo seu nome completo, Okita Souji Kaneyoshi nasceu de uma família samurai que esteve sob os cuidados de sua irmã mais velha, logo depois da morte de seus pais, quando ele tinha apenas 7 anos de idade, mas a causa de sua morte não foi divulgada ou dita até agora no mangá. Mas por serem uma família de samurais, é possível deduzir que eles possam ter morrido em uma batalha de espadas ou até mesmo foram assassinados por algum tipo de inimigo deles. E a sua irmã mais velha o levou para o Shieikan, ou pela tradução literal, o prédio de exames, com 9 anos. E desde então, Kondo o colocou sob sua proteção, agindo como seu protetor e também o seu pai, já que havia abandonado o menino Okita. Quando ainda era criança, Souji era muito cuidadoso, mas de uma forma ruim, de um modo bem reservado e que se recusava a se abrir com qualquer um, mesmo que ele fosse um estudante Shieikan Dojo. Ele era tratado mais como um servo pelos outros alunos, que eram frequentemente mais velhos do que ele, naquele mesmo dojo, sem nenhum motivo aparente para tudo isso acontecer, deixando Okita constantemente com muitos hematomas por todo o seu corpo, que deixava Kondo, o seu quase pai, muito preocupado com ele. E como toda figura paterna tentaria, ou pelo menos faria, ele foi tentar parar aqueles jovens para pararem de fazer tudo aquilo, mas só piorou mais ainda, que eles ficaram irritados com os Souji, considerando que eles pensavam que havia dedurado para o Kondo, sendo que não era nada disso que deveria ter ocorrido com ele. E o Okita desde sempre guardou rancor e muita mágoa sobre como ele foi abandonado 2 vezes. A primeira pelos seus pais quando eles morreram e a segunda quando seu irmão o deixou naquele dojo. E então um dia, até mesmo o sensei de Kondo decidiu deixar os alunos começarem a lutar e também com espadas de verdade, um contra um outro em treino. E em meio de um desses combates, Okita recebeu um grave golpe em sua testa e começou a sangrar muito. E Kondo quis imediatamente parar aquela luta e querer tratar o ferimento de Okita e fazer ele melhorar. Mas o pequeno Souji não queria que isso acontecesse, implorando para ele deixar a luta continuar e também para ele batalhar ainda mais. E mesmo preocupado e muito relutante, aceitou o pedido de Okita e permitiu que continuassem treinando. E essa motivação que fez com que Souji lutasse com ainda mais feroz e mais garra, com raiva de seu oponente. Ele conseguiu finalmente, depois de muito tempo, dar o golpe vencedor que o derrotou, mas não era o bastante para Okita. Ele não parou de lutar e ficou socando o rosto do seu oponente, sem perceber o que ele poderia estar fazendo. E o Kondo então foi rapidamente tentar impedir Okita, para que ele não acabasse ferindo ainda mais gravemente o menino que estava como seu oponente de treino. E ele havia vencido a partida, e isso fez ele se acalmar e voltar a si mesmo em que estava antes. E seu pai Kondo estava muito orgulhoso dele, abraçando forte o menino, e daquele momento em diante, o Souji começou a se abrir mais com Kondo, a primeira pessoa que ele realmente poderia confiar de verdade. Talvez por isso eles estavam sempre juntos e também unidos a cada momento. E a razão de estar naquele dojo, agora para ele, era seguir o Kondo-san. E Okita mais tarde se juntou ao Shinsengumi, um grupo militar japonês que é como a polícia, que se dedicava à ordem pública. Eles foram ativos por muitas décadas, e Okita era um de seus membros mais jovens,
porém ele não poderia ser subestimado, já que com próximo de 18 anos, ele foi capitão da primeira divisão do Shinsengumi e o instrutor da nova geração de espadachins. Mas isso não durou muito tempo, mais especificamente durou 3 anos, já que durante uma de suas lutas, ele começou a tossir e cuspir sangue, e logo depois de ser levado para um hospital, foi diagnosticado com tuberculose, uma doença que naquela época era muito grave e mortal. Porém, ainda queria lutar mesmo que impedissem, mas o seu corpo, querendo ou não, vai o impedir, fazendo ele desmaiar de fraqueza. E aos poucos seu estado foi indo de mal a pior, e eles tentavam até mesmo achar uma cura ou remédio para ele. Mas é claro que era falso, já que naquela época eles não eram muito bem desenvolvidos com esse tipo de remédio. E mesmo em tais condições, ele tentou proteger o seu companheiro um dia e acabou sendo baleado. Yokita, já estando fraco demais, foi obrigado a permanecer de cama. A única vez em que ele saiu foi para tentar outra vez proteger seus companheiros. Com seu poder e força, porém a sua condição piorava ainda mais, a cada dia e a cada momento em que se passava disso, dando a perceber que Okita não é uma pessoa muito cruel ou até mesmo agressiva demais. Ele se importa com seus amigos, mesmo se a condição dele não estiver das melhores. E então é mostrado que um dia Kondo-san foi morto, já que ele foi enviado para uma missão com outras pessoas que era literalmente impossível de conseguir vencerem, e acabou sendo capturado e levado para uma prisão, onde foi decapitado com uma pena de morte. E depois de se esforçar tanto e usar suas habilidades, sua força vital e condição foi reduzida ao máximo, e seu corpo enfraquecido entrou em colapso e caiu morto no chão. Tudo que restou dele foi a sua espada, e antes de ir para o Kondo, que o esperava no céu com um grande sorriso em seu rosto. E assim foi que ele morreu, não por causa de esforço ou por causa que ele era fraco, mas sim por causa de tuberculose. E é muito triste saber que Okita Souji nunca soube da morte de seu pai, já que isso aconteceu momentos antes dele mesmo acabar morrendo. E tendo concluído a história dele, consideramos falar das possíveis habilidades que o Okita pode ter no meio de seu combate no Ragnarok, no qual pensamos que poderia ser contra o próprio Loki, o deus. Como falamos no nosso vídeo aqui em cima no card para vocês, se alguém quiser ver ele e a nossa teoria. A sua Volund, claramente, vai ser uma katana, por termos mencionado que ele é um grande espadachim, assim como Sasaki Kojiro. E alguns fãs estavam teorizando de que ele teria 2 espadas, uma verdadeira e outra falsa, para poder enganar o seu oponente, mas isso poderia ser impossível, já que as espadas falsas ou aquelas humanas não podem ferir os deuses, e assim poderiam descobrir muito fácil sobre ele. E com sua verdadeira espada, e a única que ele iria possuir, ele usaria as seguintes habilidades contra o seu oponente. A primeira da qual queremos falar se chama Iai Jutsu, que consiste em guardar e remover a sua espada da bainha em uma velocidade de uma bala, para finalizar a luta em um único instante, uma das técnicas mais rápidas que existem com a espada. Outra técnica e habilidade que foi criada e usada por Okita se chama Mumioken, para poder golpear os ombros do seu oponente e o pescoço tudo ao mesmo tempo em somente um golpe, o que claramente pode ser mortal para o seu inimigo, já que mobiliza todos os seus braços, que é usado para as espadas, e vai direto para a sua garganta. Souji também possui algo chamado Reflexo Divino, para poder prever os movimentos do seu oponente com um treinamento de imagem, que ele usa toda hora para atacar, se esquivar e contra-atacar, que logo depois se tornaram divinos, o tornando capaz de desviar de 25 pessoas ao mesmo tempo e vencer. E algo que achamos muito similar ao Sasaki Kojiro é que ele possui a Mão de Deus, uma habilidade obtida por ele que permite sentir todas as vibrações e ondas que viajam pelo ar e pelo solo. Ele mesmo dizia que poderia falar com o universo e cada célula fala com ele de volta, que junto com seu reflexo divino, falaram que ele poderia ser comparado aos deuses. E isso certamente pode ser muito útil usado em Shumatsu no Valkyrie. E por último, ele também possui 2 habilidades físicas que ele aprendeu para poder não depender somente da espada, como por exemplo o encurtamento de terra, que ele se move tão rápido que às vezes se parece com um salto dimensional ou até mesmo um teletransporte. E também algo chamado Jujutsu, que é usado para poder combater sem armas contra alguém armado ou não,
focando em chaves, estrangulamentos e arremessos contra seu oponente, não somente socos e chutes. E isso pode acabar tornando ele um oponente muito versátil para ir contra os outros, até mesmo qualquer um do deus, ou como Loki, ou até mesmo Susanoo no Mikoto para vermos uma real batalha de espadas no meio do Ragnarok. E uma pequena curiosidade sobre seu apelido Demônio Sorridente, ele o ganhou no dojo por causa que sempre que ele vai iniciar uma batalha ou está irritado com alguma coisa, ele sorri de uma forma demoníaca. E foi daí que veio esse pequeno detalhe sobre o Kitasoji. E qual das coisas que falamos aqui sobre a história, habilidades e detalhes sobre ele que vocês acharam mais curioso ou mais divertido? Já deixe aqui embaixo nos comentários suas opiniões e também não se esqueçam que vemos todos vocês no próximo vídeo. Ah, no, una para mí, oh,